tecnologia e capacidade para vencer desafios. Banco Itaú, o seu banco na era digital. Iogurte de Atalate Parmalat não tem gordura, só sabor. Bahia, todo brasileiro é baiano também. E Telemar, soluções para você. Gol, o carro mais querido e vendido do país há 13 anos. Volkswagen oferece Jornal Nacional. O Jornal Nacional denuncia. E PMs vão para a cadeia. Eles foram flagrados cobrando propina de motoristas numa blitz no Rio. Casas populares de graça. Basta ter o terreno. O material de construção vem das demolições. Uma invenção do Brasil para o mundo. O tijolo que sai quase pela metade do preço. Verão na praia. Num jogo de cartas, confusão entre a polícia e o jogador Edmundo. Na invasão dos estrangeiros, o esforço dos comerciantes. Empanado é um ovo empanado. Empanado, what is that? A polícia investiga sabotagem que impediu parte de Alagoas de assistir ao Globo Repórter de ontem. Nossos repórteres mostram a recuperação de 2 atletas. O piloto brasileiro acidentado no rally mais perigoso do mundo. E o jogador afastado dos campos pelo soco de um adversário. O Jornal Nacional está começando. Nós voltamos em 1 minuto. Baía de Guanabara, nós temos obrigação de prestar contas a você. A Petrobras não está... Funcionários da Petrobras, pescadores, voluntários, mais de 2.000 pessoas trabalharam na limpeza das praias e no cuidado às aves atingidas. Existe uma grande colaboração da comunidade. A própria empresa, a Petrobras, está fazendo um grande esforço para que nada falte. Transparência nas ações e parceria na solução dos problemas. Boa noite. Estão presos os 4 policiais militares acusados de extorsão numa blitz de trânsito no Rio. O oficial que comandava a operação também foi detido. O flagrante do crime foi mostrado ontem no Jornal Nacional. A Avenida Princesa Isabel é uma das principais de Copacabana. Foi aqui na madrugada de ontem que os policiais militares resolveram tomar dinheiro de motoristas durante uma blitz. O flagrante foi gravado por um cinegrafista amador. O policial examina a documentação e negocia com a motorista. Olha para os lados e orienta a mulher para que pague a propina discretamente. Dentro do carro, ela abre a carteira e separa as notas. O policial simula um cumprimento, pega o dinheiro e a motorista é liberada. O motoqueiro que não usa capacete também cai na armadilha. De novo, o policial negocia e disfarça para que ninguém note o que está acontecendo. O pagamento é feito perto da moto. No cumprimento, outra propina recebida. Aqui, os policiais procuram dinheiro dentro de uma bíblia deixada por um motorista. Mais adiante, o resultado da extorsão é repartido. Um dos carros usados na blitz, número 540139, estava de volta hoje cedo às ruas. O comandante do batalhão de Copacabana ficou indignado depois de ver a reportagem do Jornal Nacional. Fomos traídos por 4 bandidos. Bandidos travestidos de policiais militares. Lugar de bandido na cadeia. 7 horas depois da blitz, os policiais já estavam presos no batalhão. Os 4 são soldados. Pegaram 30 dias de cadeia. Os 4 policiais presos estão há pouco tempo na Polícia Militar. Nenhum tem mais de 3 anos e meio de corporação. Além deles, também está no xadrez o tenente que comandava a operação. O oficial foi considerado negligente e vai passar 10 dias na prisão. O comandante não quis divulgar o nome dos policiais. Eles serão submetidos ao Conselho Revisor de Disciplina da PM e podem ser expulsos. E menos de 24 horas depois da denúncia do Jornal Nacional, outra ação da PM virou notícia no Rio. Policiais abordaram o jogador Edmundo na praia e acusaram o craque do Vasco de praticar jogo de azar. Frequentadores da praia de Ipanema chamaram a polícia para reclamar que Edmundo e alguns amigos apostavam dinheiro num jogo de cartas. O amigo Renato Gaúcho, que jogava futevôlei, viu quando o jogador do Vasco foi detido, mas não quer falar sobre o assunto. 4 pessoas foram levadas pela polícia. Da praia, os jogadores vieram para a delegacia de polícia. O delegado mandou para a perícia
R$132 e cartas de baralho que foram apreendidos no local de jogo. Aqui foi registrada uma ocorrência por contravenção, que prevê pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Foram trazidos para cá todos os jogadores, menos Edmundo. Na confusão lá, eles não estavam na mesa, eles estavam um pouco ao lado, 2 metros, 5 metros depois, naquela confusão e tal. Não sei, estão falando que foi para treino no Vasco. Os outros jogadores foram liberados depois de prestar depoimento. Longe da confusão, Edmundo treinou para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Não estava jogando, estava apenas assistindo. Tenho lá, dezenas de testemunhas que eu estava só assistindo. Amanhã estou na praia de novo. E jogar o meu baralhinho, jogar o meu futevôlei. A polícia de Alagoas abriu inquérito para investigar a sabotagem no sistema de energia elétrica de 2 cidades do interior do estado. Ontem à noite, os moradores de Porto Calvo e Matriz de Camaragibe foram impedidos de ver o Globo Repórter, que denunciava o envolvimento de autoridades no esquema de prostituição infantil na região. Equipes da Companhia de Energia, com proteção da polícia, foram à subestação de Matriz de Camaragibe, que abastece as 2 cidades. Lá, descobriram a sabotagem. Ele aterrou no chão e jogou essa parte aqui, que é a parte com esse isolador, na rede. E, evidentemente, aterrou e aí, evidentemente, sai na hora, né? A luz voltou poucos minutos antes do início do Globo Repórter. Mas aí, o alvo de sabotagem foi o transmissor da TV Globo na região. O programa só foi visto por quem tinha antena parabólica. A empresa de energia divulgou hoje nota oficial confirmando a sabotagem e a polícia abriu inquérito. A guerra pelos passageiros na Grande São Paulo provocou a morte de um motorista. Anderson Rodrigues foi enterrado hoje à tarde. Ele não tinha licença e trabalhava com um carro emprestado. Ontem, fugiu de uma blitz da polícia. Morreu com um tiro na nuca. A revolta contra a morte do motorista provocou momentos de tensão e discussão entre policiais e peroeiros durante o velório. Um homem que tentou passar na hora do tumulto foi agredido. Anderson de Araújo Rodrigues, 30 anos, segurança desempregado. Segundo a versão policial, ontem de manhã ele não parou numa blitz. Estava sozinho, foi perseguido e atirou contra os policiais. Mas os parentes de Anderson dizem que ele não tinha arma. Ele nunca teve arma nenhuma, isso aí é tudo mentira. E segundo a testemunha, o policial já desceu, já atirou na perna dele, e o outro logo em seguida atirou na nuca dele. Ele não estava roubando, ele não estava matando, ele estava trabalhando. No fim da tarde de hoje, os 6 policiais que participaram da blitz começaram a prestar novos depoimentos na corregedoria da PM em São Paulo. Eles vão ficar afastados das ruas até a conclusão do inquérito. No correr das investigações, nós poderemos confirmar ou desmentir algum dos dados passados. Anderson morreu no mesmo dia em que ônibus desta empresa foram depredados e queimados em Guarulhos. É a primeira morte na guerra que envolve peroeiros, fiscais, empresas de ônibus e policiais. Conflitos que vêm se repetindo com frequência desde o ano passado. Em outubro, um peroeiro foi baleado. O protesto dos companheiros transformou ruas da capital num campo de batalha. Este ano, mais de 10 ônibus foram queimados. Os fiscais apreenderam centenas de lotações para conter o avanço do transporte clandestino na região metropolitana de São Paulo. Em instantes, a ajuda do Fundo de Garantia na compra da casa própria. E o tijolo mais barato, que dispensa toneladas de cimento. Muito mais que o dobro de velocidade na internet. Isso não é telefone, isso é DVI. Você está na internet e ainda pode, ao mesmo tempo, receber e fazer ligações. Isso Alô? Não é telefone, isso é DVI. Você sempre sabe quem está ligando. Isso não é telefone, isso é DVI. DVI, rompendo a barreira do som. Pode comemorar. Chegou o único Audi Center das Américas, Jagger. Jagger é a maior Audi do Brasil. E uma Audi assim só podia estar na cidade mais bonita do país. A Jagger está na Barra esperando você. Jagger, o único Audi Center das Américas.
A nova técnica de fazer tijolos pode ser a solução para quem precisa construir a casa própria gastando pouco. A fórmula criada no Brasil e premiada pela ONU vai ser divulgada no mundo todo em 120 idiomas diferentes. Terra, água e um pouco de cimento. Uma mistura antiga para fazer tijolos baratos foi aperfeiçoada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mais do que encontrar a fórmula certa, eles descobriram aditivos que deixam o tijolo mais resistente. E depois deram o passo principal: ensinar centenas de pessoas a usar este material. A economia é grande, os tijolos se encaixam como brinquedo de criança. A nova casa deste aposentado custou só R$400 e já resistiu a um deslizamento. Paulo ajudou a construir a casa do vizinho e espera em breve não morar mais numa de pau a pique. Qualquer dia eu vou ter uma casinha de tijolo. Os tijolos das casas construídas na comunidade saíram desta pequena fábrica que funciona há 3 meses. Quem quer uma casa nova tem que fazer um curso para aprender a técnica de fabricação do tijolo e também precisa ter disposição para trabalhar. Eu soube, vim aqui, ajudei. Graças a Deus eles me ajudaram até hoje também. E se depender de ficar ajudando aqui até onde for, eu vou também. A principal matéria-prima vem da vizinhança. As fábricas de 5 comunidades do Rio respeitam o meio ambiente. Para cada 1000 tijolos cerâmicos, 12 árvores de porte médio têm que ser queimadas. Aqui não se queima nada. Esta outra fábrica foi montada somente para a venda dos tijolos. Um investimento que após 3 meses já começa a dar lucro. E as encomendas sugerem um futuro de sólidos negócios. Já entregamos 7.000 e temos agora que entregar mais 10.000 para eles. Temos um bom futuro pela frente. Em Patos de Minas, no interior mineiro, o segredo da construção popular não é a tecnologia avançada. É quase uma volta ao passado. Quem mostra é o repórter Luiz Gustavo. A pensão de 20 anos foi demolida em 20 dias. O dono quer construir uma nova e já vai começar a obra economizando. No mínimo eu economizei R$1.800. 80 voluntários estão derrubando os imóveis abandonados da cidade. Salvam dos escombros o que ainda pode ser usado. 60% do material dessas obras dá para aproveitar. Janelas, portas, telhas, madeiras e tijolos. O que antes era entulho, agora é aproveitado na construção de casas para famílias carentes. O material utilizado no passado tem geralmente uma qualidade até melhor do que a de hoje. Sala, banheiro e 2 quartos. Cada casa tem 35 metros quadrados. 14 foram construídas em 3 meses com o material que os voluntários conseguiram aproveitar de 7 imóveis demolidos. Só da boate, fechada há 15 anos, saiu material suficiente para fazer 5 casas. Uma delas vai ser deste lavrador, que há 10 meses morava com a mulher num barraco de madeira. O casal juntou R$300 e comprou um lote, a única exigência para ganhar a casa. O mais querido na vida é uma casinha boa, assim, uma casinha nova, né? A única coisa que o futuro morador teria que comprar é cimento e areia, mas isso a prefeitura está doando. Então o custo é 0. Do lar de Dona Gilda, os tijolos vieram da boate e as portas e janelas da pensão. Para ela e as 2 filhas, o presente é o começo de uma vida nova. Parece um sonho, mas foi um sonho realizado. E quem já ganhou um teto, faz questão de retribuir a solidariedade. Acabei fazendo uma casinha para mim, né? Muito boa. Aí eu decidi ajudar o pessoal também a conseguir a casinha deles. Na compra de um imóvel, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço tem sido um empurrãozinho salvador de muitos brasileiros. Esse dinheiro depositado pelas empresas na conta dos empregados vale para imóveis que custam até R$180 mil. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pode ser usado na compra da casa própria de 4 formas. Na compra à vista, como entrada na compra financiada. Durante o financiamento, o fundo também serve para abater ou quitar o saldo devedor. E pode ser usado para amortizar o valor das prestações. É vantagem financeiramente. Os juros que se cobram num financiamento são sempre superiores ao rendimento que ela vai ter na conta do fundo. Este bancário pagava todo mês R$ 641 de prestação da casa. Usou uma parte do fundo e passou a pagar R$ 385, R$ 256 a menos. Equivaleu uma parcela à mensalidade escolar da minha filha. Quem ganha mais de R$ 1.632 pode usar o fundo e abater em até 40% o valor da prestação.
Se a faixa estiver entre R$ 1.632 e R$ 1.088, o abatimento chega a 60%. Para quem ganha menos de R$ 1.088, a amortização pode ser de 80%. Este casal tem experiência na aplicação do fundo. Usou para quitar a antiga casa e também na entrada da compra deste apartamento. Estou me capitalizando com isso e não estou pagando aluguel. O uso do fundo só é permitido para a compra da casa própria. É proibido, por exemplo, aplicar o dinheiro na casa de veraneio, num escritório, um apartamento para outra pessoa da família. Também não é possível adquirir um segundo imóvel com os recursos do fundo de garantia. Toque de recolher nas nossas maiores cidades. Uma pesquisa mostra que metade dos brasileiros tem medo de sair de casa à noite por causa da violência. Amanhã, no Fantástico, o que acontece em São Paulo quando escurece? E um flagrante na madrugada carioca, a hora em que uma quadrilha cerca um motoqueiro. O Fantástico de amanhã destaca também o mocinho que virou bandido. Glória Maria entrevista Leonardo DiCaprio, o galã mais cobiçado do cinema. Golpe ou delírio? A verdadeira história do homem que está construindo uma cidade para manter contato com extraterrestres. E um espetáculo em dose dupla no mundo dos recordes. O homem que conseguiu entrar num avião em pleno voo. E o aventureiro que percorreu a maior distância no espaço, voando em queda livre. Amanhã, no Fantástico. Em instantes, os torneios interestaduais têm uma chuva de gols. E o jogador que quase morreu dentro de campo reencontra seu instrumento de trabalho. Redondinha e gostosa, rainha do pomar. Tô orgulhosa, passei no vestibular. Fui selecionada, fui sensacional. Me escolheram pra ser laranja santal. Madura, amarelinha, pura e natural. Gostoso é ser laranja santal. Passei no vestibular, uau, eu sou a tal. Suco de fruta santal. Santal, são as melhores frutas. Parmalat. Todo brasileiro é baiano também. A Bahia está muito dentro da gente, né? Brasileiro que é brasileiro tem sempre lá um pedacinho da Bahia. A Bahia melhorou muito. O que está acontecendo na Bahia? Estou indo lá porque... No oeste da Bahia tem gente ficando rica com a produção da soja, do café. Você vai saber o que eu estou falando. Super bom. Eu fico contente da vida em saber que a Bahia é Brasil. Chega uma hora em que você para o carro, olha para o lado e só vê deserto. Olha para o outro lado, deserto. Você é um carro cercado de areia por todos os lados. Nessa hora, dá a impressão que é mais fácil achar petróleo do que achar o caminho. Dá medo. Essa é a melhor hora. É aquela hora em que você chega a pensar em desistir. Mas lembra, você é o Brasil por aqui. E pode vencer qualquer desafio. Petrobras. Tecnologia e capacidade para vencer desafios. Eu sou o banco que escolheu você. O banco que pisca para você, em neon e anúncios. Eu sou uma metamorfose e uma síntese. Um começo que vira começo, que vira começo. Eu sou transparente, prático, rápido, simpático, pós-eletrônico, pós-automático. Eu sou humano. Eu sou digital. Eu sou o Itaú. Brasil 500. Apoio Petrobras. Tecnologia e capacidade para vencer desafios. Banco Itaú. O seu banco na era digital. Iogurte de Atalate Parmalat não tem gordura, só sabor. Bahia. Todo brasileiro é baiano também. E Telemar. Soluções para você. O peso pesado Mike Tyson vai tentar hoje, mais uma vez, mostrar a força de quando era campeão mundial de boxe. Ele enfrenta o inglês Julius Francis. E se depender só do histórico dos lutadores, Tyson vai demolir o adversário. Faltando apenas o pequeno detalhe da luta, Mike Tyson pode se congratular de que a vinda dele para a Inglaterra foi um sucesso. Se nos Estados Unidos ele deixou de ser campeão de bilheteria, a saída foi embarcar o circo Mike Tyson para outras terras.
capitalizar uma passada e buscar a melhor oferta. Jay Bright, um dos poucos que está com Tyson há mais de 10 anos, diz que Tyson poderia lutar no Brasil, que é só uma questão de dinheiro. Steve Fitch, o crocodilo bobo da corte de Tyson, diz que Tyson nunca esteve tão bem. Cada um fala e faz a sua parte no show de propaganda. Na arena de Manchester, os 21 mil lugares foram vendidos rapidamente. Mas será que a luta entre Tyson e Julius Francis, o campeão inglês, será mesmo uma luta? Desde o fim de 91, Mike Tyson só lutou 10 vezes, apenas 28 rounds. E, no entanto, não dá para comparar a carreira dele com a de Julius Francis. Em 50 lutas, Tyson derrubou seus adversários 64 vezes, caiu apenas 2. Julius Francis, em 28, derrubou 16, mas caiu 13. Lá dentro vai ser praticamente o gato contra o rato. Embora os dois sejam ex-presidiários, a combinação de criminalidade com celebridade é dominada por Tyson, que vive do medo que ele gera nos adversários. Intimidação é o seu melhor golpe. A Rede Globo mostra a luta entre Mike Tyson e Julius Francis na íntegra, logo depois do Supercine. Meses atrás, você viu aqui no Jornal Nacional um momento de extrema violência num jogo de futebol. Um jogador que quase morreu depois de levar um soco dentro de campo no Rio Grande do Sul. Ele se chama Regis e hoje, depois de muito tratamento, reencontrou uma velha conhecida, a bola. O zagueiro Regis, do Caxias, foi agredido com um soco fora da jogada pelo atacante Darzoni, do Santo Ângelo, no dia 13 de novembro do ano passado. Regis saiu desmaiado do campo, teve traumatismo craniano e entrou em coma. Mas a família não perdeu a esperança. Nós temos certeza que ele vai ficar bom. 21 dias depois da agressão, Regis começou a sair do coma. Não tinha movimentos nem falava. Foi melhorando aos poucos. Amigos e torcedores apoiaram com cartas e faixas nas ruas. Ele recebeu até a visita de Jairzinho, tricampeão da Copa de 70. Enquanto Regis lutava para se recuperar, Darzoni, depois de cumprir 29 dias de suspensão, voltou a jogar, agora no Atlético de Alto Vale, da 2ª divisão em Santa Catarina. E torna-me a desculpar com o Regis, porque isso que aconteceu com ele eu espero que não aconteça com jogador nenhum. Cada dia é uma nova vitória para Regis. Hoje, na praia, com a família e a namorada, voltou a sorrir. Apesar da dificuldade para se locomover e falar, sobra força de vontade. O principal objetivo agora é voltar ao futebol. Sem certeza absoluta, uma coisa que a gente tem convicção que isso vai ser certo. Esperança compartilhada por toda a família. Vai ser a coisa mais linda que vai acontecer para nós todos. O reencontro com o mar é mais que um passeio. O fisioterapeuta usa as ondas para restabelecer os movimentos e o equilíbrio. E a bola volta aos pés do jogador como um instrumento de recuperação e de esperança. Os médicos ainda não podem dizer se Regis voltará a jogar futebol, mas eles não têm dúvidas de que se a recuperação continuar neste ritmo, as chances serão cada vez melhores. O Regis teve uma evolução, digamos assim, relâmpago, né? Em um mês evoluiu, provavelmente deveria ter evoluído em 4, 5, 6 meses. Né? Por enquanto, a beira da praia é o campo dos sonhos de Regis, onde todos querem cumprimentar o jogador por esta que talvez seja a vitória mais importante de toda a vida dele. 5 jogos e 14 gols pelos torneios Sul Minas e Rio São Paulo, que estão abrindo a temporada do futebol no Brasil. Pelo torneio Sul Minas, Internacional e Atlético Paranaense em Porto Alegre, o zagueiro Lúcio cabeceou bem e fez Internacional 1-0. Luizinho Neto cruzou e Kleber de cabeça empatou o jogo. Final, Internacional 1, Atlético Paranaense 1. Em Belo Horizonte jogaram América Mineiro e Avaí. Palinha marcou o primeiro do América. O segundo gol saiu nesta jogada ensaiada. Fabrício chutou forte e fez América Mineiro 2, Avaí 0, placar final. Em Curitiba, Paraná e Grêmio, pênalti para o Paraná. Lúcio Flávio cobrou e fez Paraná 1-0. O Paraná ampliou com o gol de Ilan, 2-0. O Grêmio descontou no segundo tempo. Magrão aproveitou o rebote. Final, Paraná 2, Grêmio 1. Pelo Rio São Paulo, Santos e Flamengo no Pacaembu. Fábio Baiano cobrou falta na entrada da área. A bola desviou em Jean e enganou o goleiro Ney. Flamengo 1-0. O Santos empatou no segundo tempo com o gol de Ailton. Final, Flamengo 1, Santos 1. No Maracanã, Botafogo e São Paulo. Depois do cruzamento da esquerda, França cabeceou.
Jorge Luiz tentou salvar e fez gol contra. São Paulo 1-0. Marcelinho recebeu dentro da área e tocou para a França marcar o 5º gol dele no torneio. São Paulo 2-0. Rodrigo arriscou o chute. A bola desviou em Wilson e enganou Rogério. São Paulo 2-1. Falta da entrada da área. Aí Evair ampliou para o São Paulo 3-1. No segundo tempo, pênalti para o Botafogo. Sérgio Manuel cobrou no canto direito de Rogério. Final, São Paulo 3, Botafogo 2. Daqui a pouco, concessionárias tentam se livrar de milhares de carros no fim de semana. E a volta para casa do brasileiro acidentado no rally mais perigoso do mundo. Futebol 2000, oferecimento Embratel é 21. Banco Itaú. Guaraná Antártica. Havaiana. Skol. A Embratel mostra os horários mais baratos para você fazer um 21. Nossa, que mulher! E a hora que ela tira a roupa? Demais! Ah, desculpa. Lotado. Brincou, bem na minha vez. Ah, dá um desconto. Ah, você quer um desconto? Faz o 21. Quer desconto? Faz o 21. Pedro Silva era um grande sonhador. Sonhava conquistar o mundo inteiro. Até que um dia, numa agência Itaú, ele entrou e despertou. E a sorte lhe sorriu. No Pique Itaú Carnaval ele ganhou 500 mil, virou um lote, majestade do Brasil. Com os 500 mil do Pique Carnaval, você vai mandar fazer até um samba enredo pra você. Pedro fez pique e ganhou 500. Faça seu Pique Carnaval numa agência Itaú. Pega um refri lá, vai. Pô, tudo eu. Gênio? Fala, brotherzinho mortal. Eu queria uma mulher. Mulher. Que realizasse todos os meus desejos. Desejo. Que fosse louca por mim. Aí numa loucura quem dias, capenga! Mãe? Vai, mãe, tia. Ô, Gênio, a minha mãe? Que não sabe o que já Você tentou? Esta direito. Esta Guaraná Antártica. Moçada, você empresta essas havaianas que a gente fazia a trave do gol? Que? É assim, a gente põe uma de cada lado e faz a trave. As minhas havaianas tão bonitinhas pra vocês fazerem trave de gol? É claro que não. E outra coisa, vai jogar mais pra lá, vai. Tá bom, a gente vai. Mas você empresta. Não. Tem mais, eu sou contra pelada na praia. Ah, é? Com um biquininho desse tamanho? Havaianas, novas cores. Redondo, redondo, redondo. O verão mais Skol do milênio. Terra Nostra. E eu tive com o nosso filho nos braços. O nosso papito. E o coração tava me falando, mas eu não queria ouvir. Eu acho que a dona Juliana vai ter que roubar o filho dela de volta. E se for preciso, eu ajudo. Ela levou nosso filho embora, Hortência. Então vamos lá. O Damião sabe onde ela mora com o marido. Neste sábado, depois do Jornal Nacional, Terra Nostra. E nesta segunda, estreia a nova novela das 6, Esplendor. As revendedoras de automóveis estão tentando desencalhar 90 mil carros. Nessa tarefa difícil, elas usam decoração especial nas lojas, anúncios chamativos em toda parte e descontos. Mas para a maioria dos que sonham com as 4 rodas, ainda é pouco. A produção de um mês inteiro nas fábricas parada nas lojas. 90 mil veículos. O esforço para queimar o estoque começou hoje de manhã. 1h da tarde nós já vendemos 4 unidades.
Mas o casal parece desconfiado. Na tabela 11 mil, mas para você tirar da concessionária você paga 15, 14, né? É muito caro para você tirar. Só de frete, PVA, tudo, né? Carro popular. Carro popular. Com os descontos, os carros populares de todas as principais marcas, que andaram custando 14, 15 mil, recuam para 13 mil reais ou um pouco menos que isso. Ainda muito dinheiro, considerando o nome. Aqui no Brasil não existe carro popular. Para quem vende, combinação dos sonhos é esta. Pai industrial com filha estudiosa. Está fazendo 18 anos, vai receber o carro. Entrou na faculdade, então mais um direito ainda adquirido. Desconto em carro mais luxuoso? Claro, tudo para vender. 34.667 e nós chegamos numa negociação a 31.300, onde o cliente está levando os bancos em couro. Mas dizer que é barato... A ideia realmente é comprar um seminovo em função do preço e de um bom conforto. E o modelo 97 por 12 mil faz mesmo sucesso, cobiçado principalmente por este conforto, que para muita gente deixou de ser acessório. Nossa preocupação também é com segurança. Claro que um vidro fechado não impede um assalto, mas evita algum. A Fórmula 1 é um esporte sofisticado. Todo ano, as equipes gastam milhões de dólares no desenvolvimento dos carros novos. São joias raras, apresentadas ao mundo em festas luxuosas. Há 43 dias da primeira prova da temporada, a Fórmula 1 já está dando show. A cada ano que passa, o lançamento dos carros fica mais sofisticado. O investimento em tecnologia rivaliza com os gastos em marketing. Num orçamento anual de cerca de 400 milhões de reais, como o da Williams, 30% são gastos com divulgação das marcas e patrocinadores. Mudanças de nome, de cor, do desenho dos macacões, tudo é valorizado. Nessa guerra de imagens, a Ferrari se destaca. Para promover a nova dupla de pilotos, Schumacher e Barrichello, a equipe italiana é capaz de criar eventos especiais, como esta corrida de kart no gelo. O BIM comemora como se fosse um grande prêmio, mas o piloto já está ligado no que realmente conta, o novo carro para a temporada do ano 2000. Eu já vi o carro no túnel de vento, já vi o protótipo, já vi a maquete, digamos assim. Por fora eu acho que é bem parecido, eu acho que é o interno realmente que faz as coisas mudarem. O brasileiro que sofreu um acidente grave no Rally Dakar Cairo chegou hoje a São Paulo. Do aeroporto, ele foi transferido de helicóptero direto para um hospital. E o reencontro com a família emocionou todo mundo. Há um mês, Heloísa espera o marido. Hoje, ele finalmente voltou. Não é fácil, não. Sai com tanta perspectiva, com tanto ver de chegar desse jeito. Alberto Fadigatti foi mais uma vítima dos perigos do Saara. Ele sofreu um acidente durante uma etapa do Rally dos Desertos. Fraturou 3 vértebras e escapou por pouco de ficar paralítico. Eu tenho só um consolo. Eu fui o primeiro a chegar no Cairo. Nem que foi de helicóptero, eu fui o primeiro a chegar. Foi o segundo susto na família em 2 meses. Quando ele viajou para a África, era a filha, Ana Cláudia, quem estava no hospital. Ela passou um mês em coma, depois de complicações numa cirurgia. O reencontro foi emocionante. Tá bom. Tá bom. A gente não sabia se ela ia viver. Mas é muito bom. É tudo o que eu queria. Corrida, nós vamos ganhar outras. Eu precisava disso, eu precisava estar no Brasil. Alberto Fadigatti vai ficar mais 15 dias em repouso absoluto. E em 3 meses, recomeça os treinos. Ano que vem nós vamos... Garanto para vocês, promessa, entre os 10 primeiros. Uma vila de bandeirantes do século XVIII quer um título que só 150 cidades possuem no mundo. A cidade de Goiás, antiga capital do estado, está se preparando para ser considerada patrimônio da humanidade. Nesse vale escondido no meio de serras preservadas, viveram há quase 3 séculos bandeirantes que exploravam o ouro. Hoje, moradores cuidadosos tentam impedir que o tempo estrague a história na cidade de Goiás. Eu acho que é o grande amor que o povo de Goiás, a comunidade tem por essa terra.
Esse vale aqui é muito querido. As ladeiras de pedra separam as filas de casarões coloniais. São 480 casas e prédios públicos tombados pelo patrimônio histórico nacional. Na Igreja da Boa Morte, construída no século XVIII, está o Museu de Arte Sacra. Esculturas com traços delicados, feitas em madeira maciça. Nas ruas, até os moradores ajudam a manter o passado de pé. Esse trabalho de Goiás, ele é muito bonito porque toda a comunidade está envolvida nesse processo. Esse cantinho no interior de Goiás quer ser patrimônio da humanidade. No Brasil, apenas 6 cidades conseguiram o título. Quem vai decidir são os técnicos da Comissão Internacional de Monumentos, que visitaram igrejas, prédios públicos e conheceram a história e as obras de arte. Mas para ser patrimônio da humanidade, tudo isso ainda é pouco. A comissão precisa ter certeza de que a cidade vai oferecer infraestrutura adequada aos visitantes e uma boa qualidade de vida aos moradores. A comissão da cidade mostrou aos técnicos o programa de despoluição dos rios e de substituição da rede elétrica. Os fios serão subterrâneos para não comprometer a paisagem. A cidade também será toda sinalizada e já recebeu uma estação de tratamento de esgoto que custou 18 milhões de reais. Tudo será feito com a ajuda de especialistas para que o antigo arraial tenha vantagens de uma cidade moderna, mas sem perder o charme do passado. A Unesco vai anunciar a decisão em dezembro. Veja a seguir, a seleção brasileira tem a 4ª chance de mostrar futebol no pré-olímpico. E nas praias do Nordeste, vendedores e turistas se entendem com gestos e boa vontade. Para proteger mesmo o carro que você ama, passe no posto Ipiranga, onde tem tudo para o seu carro e para você. Ipiranga, apaixonados por carro como todo brasileiro. Dê rodas à sua imaginação. Depois de anos no automobilismo, realizei meu maior sonho. Coloquei as mãos na máquina mais desejada, projetada pelos melhores engenheiros, desenvolvida com tecnologia de ponta e com o mais avançado sistema de transmissão do mundo. Pensava que era o quê? Alô? Nokia, o mundo todo só fala nele. A Argentina perdeu para o Uruguai, mas se classificou para o quadrangular final do torneio pré-olímpico. No primeiro jogo da rodada em Cascavel, a seleção do Peru goleou a Bolívia. O destaque foi o atacante Lobaton. Ele fez 4 gols e o Peru venceu por 5-2. Mas a goleada acabou sendo inútil. Os peruanos foram eliminados pelos argentinos no saldo de gols. Na outra partida, a Argentina marcou primeiro gol de Cambiaso. Pênalti para o Uruguai e Oliveira empatou o jogo, 1-1. A virada uruguaia. Coelho acertou um belo chute de fora da área. Final, Uruguai 2, Argentina 1. Os uruguaios terminaram em primeiro lugar no grupo B. Alex e Ronaldinho Gaúcho assumiram a responsabilidade de comandar a seleção amanhã contra a Colômbia. O jogo decide o grupo A do pré-olímpico. E o Brasil, que hoje teve um jogador titular cortado, luta para terminar em primeiro.
Para Fábio Aurélio, o pré-olímpico terminou hoje. Com uma lesão na perna direita, ele foi cortado da seleção. A Tirson é o novo titular da lateral esquerda. O técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não anunciou qual será o ataque da seleção contra a Colômbia. A dúvida é se escala Fábio Júnior ou Lucas. Mais importante do que a própria escalação é o comportamento em campo de Ronaldinho Gaúcho e Alex. Eles são jogadores mais experientes da seleção e sabem que têm a responsabilidade de comandar o time. Independente da equipe que eu vou estar, eu sempre vou chamar o jogo para mim, porque é uma função minha. Alex tem 22 anos e Ronaldinho 19. Microfones, câmeras, um novo mundo para quem até pouco tempo era um simples coadjuvante. Tudo tem sido novidade, né? A imprensa de todo o Brasil acompanhando o pré-olímpico, então às vezes assusta. Para aliviar a tensão, eles nem pensam em bola quando estão na concentração. Depois de quase ganhar a nota máxima no videokê, Ronaldinho espera mostrar a mesma afinação dentro de campo. O jogo contra a Colômbia, mais do que definir se a seleção será a primeira ou segunda colocada no grupo, vai servir como um teste final neste pré-olímpico. O time, até agora, tem conseguido os resultados que esperava, mas não empolgou o torcedor. Um esquema de jogo mais defensivo, mais cauteloso, mais ofensivo, quem vai comandar o time em campo, tudo terá que ser resolvido amanhã. Para a seleção, a briga por uma das duas vagas começa realmente na quarta-feira. Serão 3 jogos contra adversários fortes. E só aí vamos saber se o futebol brasileiro poderá continuar sonhando com a medalha de ouro em Sydney. Você vai ver Brasil e Colômbia ao vivo aqui na Globo amanhã, a partir de 15:45 da tarde. Domingo de sol na maior parte do Brasil. O ar seco que cobre o sul do país impede a formação de nuvens e deixa o dia ensolarado em toda a região. Tempo chuvoso amanhã, apenas na faixa que começa no sudeste e vai até o extremo norte. Nas outras áreas faz sol, com chuva de verão à tarde, de São Paulo até o Pantanal e no interior do Nordeste. Mínima de 17 graus em São Paulo e em Salvador, máxima de 32 graus. A cidade de Natal é o paraíso dos estrangeiros neste verão. E entender o que falam os gringos vindos de terras distantes nem sempre é fácil. A repórter Carla Rodeiro mostra como nativos e turistas estão encontrando uma solução para esse problema. Quando eram só os italianos e argentinos, era fácil. Coquito, bem geladinho. Mas desde o ano passado estão chegando outros, de língua ainda mais enrolada. Finlândia. Noruega. Em português, o vocabulário deles é quase remoto. Bom dia. Obrigada. Caipirinha. Os anfitriões arriscam o contato. Eu pego o coco e boto a mão e faço coco. Tentam se adaptar. How much? Ele faz quanto? 25 é 25. Faltam palavras, sobram movimentos. Falo com os dedos. É isso. Se for 20, é 20. Franco, simplesmente ele bate as asinhas, né? Corocopó, né? Às vezes nem os gestos funcionam. Olha só o que o turista sueco escolheu para o almoço. Ovo de codorna à la meninette. Para o desespero do garçom. Empanado. É um ovo empanado. Empanado. What is that? O jeito foi apresentar o ovo de codorna ao turista. Quando os gestos se esgotam e ainda resta a dúvida, uma técnica inventada por turistas e vendedores tem sido infalível. Na praia, as respostas surgem na areia. Tão familiar que tem até pechincha. Para você é um preço muito bom. 4,50. Não, pronto, preço bom. 4. Não. Os estrangeiros nunca foram tantos por aqui. Nos hotéis de cada 10 turistas, um vem de outro país. Hábitos, língua diferente. No final, apenas pequenos detalhes. No ano passado, Natal recebeu 60 mil turistas de outros países. Este número representa 10% da população local. Uma boa noite para você e até segunda. Boa noite, bom domingo. Assassinos.
Jornal da Globo, com Lilian Vitifibbi. Boa noite. A discussão mexe todo ano com o bolso da família brasileira. Quem passa no vestibular tem ou não tem o direito de receber de volta o dinheiro da matrícula depois, se desistir do curso. A pergunta até que não parece nada complicada, mas a sociedade está longe de encontrar uma resposta para isso. Marcel fez vários vestibulares, foi aprovado no primeiro e se matriculou. Depois... Oferecimento Kaiser, a cerveja nota 10. Enciclopédia da